Olá pessoal, estamos aqui de novo para a gente falar mais um pouquinho de direito para que você conheça os seus direitos, o que fazer em cada situação e não ser passado para trás. Hoje o nosso vídeo vai muito nesse sentido, porque a gente vai falar da famigerada espera em fila de banco. Pode isso, produção? Pensa bem, você vai no banco para receber, para pagar um boleto, para fazer não sei o que. Fica 1, 2, 3 horas na fila de banco. Isso é chato pra caramba, fora que a gente tem mais o que fazer, né? Mas primeiro, pode ficar tudo isso? O banco tem algum tempo que ele tem que respeitar para a fila de banco? Em muitos municípios do Brasil, existe legislação específica que varia entre 15 e 20 minutos, e em dias de pagamento pode chegar até meia hora. Mas mais do que isso, passou do razoável, né? E a gente tem que lembrar também que essa legislação, que diz que é 15, 20 ou no máximo 30 minutos, exige que o banco atenda nesse tempo e, se extrapolar, ele é obrigado a pagar uma multa, não para o cliente, mas uma multa ou para um próprio município ou para o PROCON. E o banco tem por obrigação manter um sistema de controle de tempo de espera de fila. Por exemplo, se você já foi a uma agência bancária e precisou ir a um caixa ou ser atendido, você viu que já precisou pegar senha, ou que pelo menos tinha um totem ou um dispenser de senha, porque nessa senha tem a hora que você chegou, e o caixa ou o atendente é obrigado a escrever ou carimbar nessa sua senha o horário que terminou o atendimento, até para que seja mensurado o tempo em que você permaneceu aguardando a prestação do serviço. E por um acaso, se exceder, o que eu faço? Primeiro você deve fazer uma reclamação no PROCON, na própria prefeitura, no Banco Central, até para que esses órgãos possam fiscalizar, aplicar a multa e exigir que os bancos atendam dentro do limite, ou pelo menos dentro do razoável. Mas aí você me pergunta, Paulo, mas e o tempo que eu fiquei lá? Isso é indenizável? É indenizável, sim. Por quê? O tempo que você despendeu lá, você poderia estar fazendo outra coisa. Então a gente está falando sim de um dever de indenizar, tanto moral quanto material. O material é se você perdeu uma oportunidade de negócio, se você teve que pagar, por exemplo, um estacionamento por um longo tempo, porque teve que ficar aguardando na fila do banco. E agora, o moral é aquela raiva, angústia, humilhação, aquele sentimento de ter sido passado para trás. Isso o banco tem dever de indenizar. Não é material, não é palpável, mas é o seu psicológico que foi atingido. Nesse caso, aí não é na esfera administrativa, que nem eu estava falando, do PROCON, Prefeitura, Banco Central, aí já é na Justiça. E a Justiça vai ser aberto um processo contra o banco. Nesse processo vai ser verificado pelo juiz, pelo seu advogado ou pelo advogado do banco, se houve mesmo essa espera e se essa espera é indenizável, ou seja, se você foi lesado por essa espera. Porque a gente tem que lembrar que o banco presta um serviço e presta um serviço a um consumidor. Então a gente está falando que é uma falha na prestação de um serviço bancário. Ou seja, a gente não está falando de um mero aborrecimento, um simples desgosto. A gente está falando que o banco, que tem o dever de manter uma equipe grande para você não precisar ficar esperando, não o fez. Está enriquecendo às suas custas. E o que você precisa para uma ação ou então para fazer essa reclamação em um órgão administrativo? Primeiro e principal, aquela senha que tem o horário que você chegou e também tem o horário em que você foi atendido. E no caso de você ter tido alguma perda material, como eu estava falando, perdeu um negócio, perdeu ou o próprio estacionamento, tudo com prova do que você perdeu. Com tudo isso na mão, procura um advogado da sua confiança
e faça valer o seu direito. Então espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Se você gostou, curte aqui a nossa página do Facebook ou dá um joinha lá no YouTube e deixa os seus comentários, inclusive as suas perguntas, que a gente, na medida do possível, vai te ajudando, vai esclarecendo. E até a próxima!